Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Smart Crypto. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Antes de começarmos o panorama, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Aquele que nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Essa passagem fala sobre a redenção e o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Ela enfatiza a transformação que ocorre quando alguém crê nele e é levado para o reino de Deus, sendo resgatado do poder das trevas. Obrigado, pessoal. Vamos ao vídeo. Fala, turminha. Muito bom dia. Que Deus possa abençoar o final de semana de vocês. Vamos fazer um breve panorama aqui, passando pelo Bitcoin, pelo Ethereum e o Zcash que foi pedido aí, tá? Vamos ver se dá tempo de fazer a sushi rapidinho também. O Bitcoin ainda, hoje é aniversário dele, para quem não sabe, né? Faz 30 dias que ele está no mesmo lugar, não se mexe, só estopando a galera do futuros aí, né? Então o que a gente pode esperar aqui, né, pessoal? Nos vídeos anteriores falei para vocês sobre ele estopar esse suporte, né? E ontem falei também que, para mim, esse sweep de liquidez poderia rolar, né? Que ele fazer essa movimentação para ele conseguir a liquidez para tentar romper o topo novamente, tá? Também falei que foi muito, vamos dizer, fraco esse stop na galera aqui, né? Esperava algo melhor. Então, o que eu vejo agora, pode ainda rolar essa situação? Pode. Então, ele pode fazer esse movimento ainda, tá? Chegar lá na casa do 28.914 e aí sim ele tentar romper o topo novamente, tá? Poderia arriscar uma comprinha nessa região? Aí vai de você. É uma compra acima dos 50%, uma compra arriscada, mas o stop é curto, tá? Uma entrada por confirmação no tempo gráfico menor poderia rolar uma comprinha nessa região com stop abaixo do 28.310. Colocou um fechamento abaixo, tem que stopar, tá? A expectativa é que ele fizesse isso para ele superar esse topo e colocasse um fechamento acima dessa região, tá, pessoal? Porque se o Bitcoin não colocar um fechamento acima dessa região, isso foi apenas uma busca de liquidez. Lembra que eu falei, quer ver? Deixa eu tirar o zoom do gráfico para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, quando a gente tira o zoom do gráfico dessa forma, a gente entende o quê? Que, como cito nos vídeos anteriores, o mercado apenas saiu do ponto de menor liquidez para o ponto de maior liquidez do mercado, onde há interesse de venda, tá? Sempre cito uma coisa para vocês que o vendedor, ele tem interesse em vender acima dos 50% em suas zonas de prêmio, tá? Então repare bem, quando o mercado chega nas suas zonas de prêmio, o que o mercado faz? O mercado induz a galera aqui na compra, ó, armando um pivô em cima de uma região de oferta, pau para baixo, tá? Quando ele chega na sua segunda região de oferta, 50% aqui no cantinho desenhado, não era esse, toma logo uma cacetada e começa uma correção novamente, tá? E aí só restou o seu ponto mais extremo, trabalhando dentro dessa referência apenas, tá? Que ele tocou lá naquela linha que eu falei, no 31.833, e ainda não corrigiu o movimento. Então há uma possibilidade dele cair forte e começar essa correção? Há. Ele não tentar romper o topo? Também há, tá? Aí a gente vai ter briga aqui na casa do 26, 25 e se duvidar lá naquele ponto que eu falei há muito tempo atrás, que para mim, quando startou esse movimento aqui da base do 25, ele teria que ter fechado essa ineficiência aqui na casa do 23, 24, tá? Aí já teria, vamos dizer assim, fechado sua ineficiência e estaria habilitado para subir, né? Mas ainda pode rolar, então a gente tem que aguardar, infelizmente, né? Vamos ver se vai mais 30 dias para ele fazer essa movimentação. Essa região é uma região dura, por isso que eu estava falando para vocês, né? Não caia na besteira de comprar essa região. Deixa o mercado, se ele for ir sem vocês, tá? Agora o mercado abriu um Fair Value Gap aqui, ó, de venda no gráfico de 4 horas. Se torna muito forte essa região. E quando ele fez essa movimentação, ó, vem aqui, estopou a galera, voltou a pegar liquidez.
E a expectativa é que ele dê continuidade a esse rompimento, tá? Então vamos aguardar esse teste na região do 28.914 e torcer para que ele faça um sweep de liquidez de fato, que seria o mais viável para a gente pensar a longo prazo que o mercado vai subir, né? Senão ele vai entrar numa correção e a gente vai ter que procurar compras lá abaixo dos 50%, ou uma confirmação, igual eu expliquei nos vídeos anteriores, tá? Mas daí eu venho atualizando vocês com vídeos onde a gente pode encontrar uma boa entrada. Mas o Bitcoin ele está armando sim para cair, tá? Qual a parte boa sobre as altcoins, pessoal? As partes boas é que a dominância do Bitcoin está levemente abaixo de 50%, tá? Então vamos supor que o que eu vejo, né? Se o Bitcoin começar uma correção daquela e não fizeram sweep de liquidez, pode ser que a dominância do Bitcoin venha caindo, né? E as altcoins vão começar a se soltar mais. Por quê? As altcoins já estão... deixa eu ir lá pela Uni, né? Já estão todas nos seus pontos, né? A Uni já fez o movimento. Tem que achar uma que não fez aqui ainda. Então elas já fizeram seus movimentos base, né? Que nem a Gabar. A Gabar é uma aposta minha de altcoin para longo prazo, né? Ela tem possibilidade de cair forte até lá na região do 003928, tem. E lá que a gente montaria uma compra, né? Então essa correção também seria bem viável, porque é o que eu falo para vocês. Agora não é a hora do desespero. Muito pelo contrário, né? Os grandes participantes do mercado, eles tentam induzir a galera ao erro toda hora. Isso é normal no mercado, né? É a manipulação, tá? E a gente está no verdadeiro vai ao racha, porque se as moedas perderem a sua melhor base, a sua melhor zona de demanda nesse caso, é o que eu falei ontem. O mercado vai inverter uma tendência de baixa, ou uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Aí vamos azedar tudo, tá? Vou mostrar para vocês a Tomo. A Tomo, para vocês tentarem entender o que eu venho falando, tá? A Tomo ela estava num movimento de alta quando iniciou aqui, né? Fez essa movimentação, quebra essa estrutura, faz um processo de mitigação e vai tocar no seu ponto de demanda. Olha o que acontece com ela. Ela quebra a sua estrutura para baixo, ou seja, o movimento dela agora é de baixa e não de alta. Beleza, a gente sabe que o mercado sempre vai sair do ponto menos líquido para o ponto mais líquido, mas é o que eu falei. Aí a gente vai trabalhar com correções, não visando o topo histórico, tá? E olha o que ela vem fazendo. Ela vem, deixa um fundinho, volta no Far Valley Gap, que é uma região de liquidez, e toma uma cacetada para baixo. E por quê? Porque agora a tendência é de baixo. Aí o mercado derrete 60%. Tá? Então tome muito cuidado com as moedas que perderam essa base de compra e se inverteram a tendência macro do mercado. Tem que trabalhar em moedas que estão com a tendência macro ainda, tá bom? O Ethereum é muito bonito o gráfico, né, pessoal? O Ethereum, Sol, Matic, o Bitcoin podia ter um gráfico igual ao do Ethereum. Nossa, ia ser maravilhoso. Ethereum, aqui, pessoal. Base do Ethereum. Quando a gente se utiliza dessa referência no gráfico semanal do Ethereum, só para vocês entenderem, tá? Então a gente tem esse fundo e esse topo, a partir do momento que ele quebrou essa estrutura. E a gente tem os 50%. Opa, mas 50% ficou 30%. Né? Então, se a gente olhar por esse ângulo mercado, o Ethereum está trabalhando numa zona de prêmio, dentro dessa referência do semanal. Então, a gente busca por compras abaixo dos 50%. Eu fiz o desenho mais ou menos só para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, aonde seria uma boa compra no Ethereum? Lá na casa do 1.500, 1.400, com uma entrada de confirmação. Tá? Porque nada impede do Ethereum voltar à sua base lá do 1.200, dependendo da correção do Bitcoin, né? E fazer uma nova compra. Mas o Ethereum, graficamente, ele indica muito que ele vai subir e vai subir muito mais que o Bitcoin. Não de valores, tá, pessoal? Em questão porcentagem.
Graficamente, o Ethereum é muito, muito mais lindo do que o Bitcoin. O Bitcoin ele parece a guerra de Ucrânia com Rússia. E o Ethereum não, tá? Vamos ver no gráfico diário o que a gente poderia possibilitar aqui, ó. Uma comprinha no Ethereum abaixo desse fundo também poderia dar uma riscadinha. Stop curtinho, deixa eu desenhar contra. Tem um Fair Value Gap interessante aqui, ó, 50% desse cara, caso a correção venha, né? Stop curtinho, então a entrada ficaria lá no 1,524, stop 1,460, um stop de 4% para buscar esse topinho. Ele vai, se ele fizer essa movimentação, ele vai passar, tá? Mas é uma zona de oferta, a gente tem que realizar ou apertar o stop gain. É uma operação de 40%, pagando um payoff de quase 10 para 1, tá? Então, quando a gente trabalha com essa referência apenas, aqui seria o melhor ponto de compra. Um pouquinho acima, na casa do 1.640, tá? Mas eu só compraria com a entrada de confirmação. Tudo isso vai depender bastante da força que vai vir nessa queda do Bitcoin, que se for um sweep mesmo de liquidez ou não, tá? Vou falar da Zcash um pouquinho. Pediram para mim falar. Vou ver se eu falo da Sushi. Da Zcash eu estava olhando ela ontem. Ela tá num caso bem perigoso. Por quê? Foi o que eu acabei de falar. Ela tá louca para inverter a sua tendência macro. Ainda não inverteu, tá? Tem que ficar muito esperto nela fazer esse movimento. Ela até deu um sinalzinho aqui, ó, quebrando uma microestrutura, né? Porque a estrutura tá aqui e aqui, ó. Então ela quebrou uma microestrutura aqui. O que eu poderia falar para, vamos supor que a gente quer arriscar nessa moeda, é que ela fizesse essa movimentação, comprasse aqui na casa do 24, colocou um fechamento abaixo do 24 no gráfico diário, tem que estopar, porque daí ela está indicando que a tendência de baixa dela não acabou ainda e eles vão afundar ela, tá? Basicamente é isso que eu vejo. Agora vamos supor que a gente acertou ela. Daqui é o fundo dela, não vai cair mais. Alvo interessante dela, 46, zona de oferta. Aí depois aqui é uma zona de liquidez, 62, e depois a gente vai brigar lá no 74, a médio e longo prazo, tá? Que é uma zona importantíssima dela, porque a partir desse movimento aqui, ó, a partir desse movimento aqui foi aonde fez a quebra de estrutura, então é importante. Então a gente tem que trabalhar com essa referência de mercado e depois ir alterando, tá? Então por isso que essa zona aqui aqui é uma zona de liquidez, eu não sei se vai segurar, mas é bom ficar de olho também. 50. Depois aqui, 62, 60 e lá no topão, 75, 77, tá? Isso se a gente acertar, mas lembre-se que eu tô falando dela para quem pediu a Zcash. Ela tá com uma cara que ela vai perder esse fundo e vai inverter a tendência macro dela, tá? Aí tem que tomar cuidado, por quê? A gente sabe que o mercado vai sair sempre dos pontos de menor liquidez para os pontos de maior liquidez, mas a gente precisa de sinais para isso, tá? Então, provavelmente ela não acabou a movimentação ainda. Última para acabar, Sushi. Vixe, Sushi também. Quase igual a Link. Rapaz, ela tá segurando no pó da gaita aqui, ó. Segurando no pó da gaita, pessoal. Ó, mas tá acontecendo algo interessante dela aqui, ó. Se ela colocar um fechamento semanal aqui acima desse topinho 0,729, 0,730, ela vai indicar uma micro quebra de estrutura. Aí aguardamos esse retorno para comprar. Aqui mesma coisa, colocou um stop abaixo do 0,500, um stop, um candle abaixo do 0,500 no gráfico diário, tem que stopar. Porque daí vai também reverter a tendência macro do mercado. Mas ela está segurando bem, está dando indícios que pode subir de novo, tá? Então vamos aguardar esse candle semanal dela, ainda não quebrou aqui nem no diário, tem um Fair Value Gap segurando aqui.
Bastante Farvalley Gap. Tem outra aqui acima já, ó. Então vamos aguardar o candle semanal dela. É importante que ela faça a movimentação, tá? Como a dominância do Bitcoin deve estar para sair fora, já pelo menos deixar a gente trabalhar, né? As moedas devem se soltar. Fica de olho que ela pode sim dar uma boa oportunidade caso ela faça esse movimento, tá? Colocando um fechamento acima dessa região 730 no semanal, quebrando essa estrutura. Ela deve retornar até a casa do 0,650, se ela fizer isso, até o 0,550. Aí poderia possibilitar uma boa compra mesmo nela. Porque ela segurando seu ponto mais forte, né? O primeiro alvo dela seria lá na casa do 1.400, depois aqui que quebrou a estrutura, né? Nesse Judas Swing aqui. Lá perto dos $2. Aqui também é uma zona fortíssima. 2.400 a médio e longo prazo aí, tá? Então basicamente é isso, pessoal. Amanhã eu tento atualizar vocês novamente. Que Deus possa abençoar a semana de vocês, tá? O final de semana de vocês, perdão. Muito obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Até mais.